Bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui, cumprimentar nossos amigos de São Paulo, nossos residentes, Baruzzi, Teixeira, quem eu estou conseguindo ver daqui. Um abraço a todos. Então a gente vai dar início então a mais uma sessão clínica geral do Hospital Procardíaco. E antes eu quero fazer aqueles clássicos, nossos clássicos informes. Nessa sexta-feira agora, por conta do feriado, nós não teremos a sessão da Sexta Consciência. E na semana que vem a gente retorna às nossas atividades regulares aqui no Centro de Estudos. Na terça-feira, ao meio-dia, de 12 às 13h30, nós vamos ter a sessão clínica de ergometria e reabilitação, sob a coordenação do Dr. Ricardo Vivacqua e do Dr. Marco Aurélio Gomes, e o tema vai ser quando os exames de imagem podem auxiliar no prognóstico do atleta. Eu acho que é um tema bastante interessante. A gente está vivendo um momento de bastante informação nessa área, e nós vamos ter como apresentadores o Cláudio Tinoco Mesquita, o Arnaldo Rabichovski e o Amarino de Oliveira. Ainda na mesma terça-feira, só que às 18 horas, nós vamos ter a sessão clínica de neurologia, que são discussões de casos com as equipes, e no dia 17 será sobre... no dia 13 será sobre plasmaféresis nas doenças neurológicas. A doutora Pamela Passos, neurologista, quem vai fazer a apresentação. Na próxima quarta-feira, a nossa sessão clínica será uma sessão em homenagem ao Dia do Médico e vai ficar sobre a coordenação da diretoria médica. O doutor Evandro Tinoco Mesquita é o coordenador dessa sessão. E o título é O Paciente Ativado, Literacia em Saúde e Decisão Compartilhada. É um título muito interessante, nem que para a gente saber o que quer dizer os termos do título. Eu acho que é interessante que a gente venha à sessão, entendeu? Mas a gente já teve a curiosidade de saber o que é literacia. Provavelmente alguns dos senhores na plateia devam saber, mas é voltado a específico. Antônio, nosso repórter da internet, por favor. Exatamente. E essa é uma sessão, então, que ela tá composta fundamentalmente por mulheres. Essa é uma ideia do Evandro, que em função do Outubro Rosa, resolveu, então, fazer uma sessão só com algumas doutoras do hospital, e a doutora Mirellen Mendes de Abreu, que é uma reumatologista que está se focando na hora de cardiorreumatologia, é quem vai fazer a apresentação, com uma série de debatedoras que vão também participar. Bom, voltando então à nossa sessão de hoje, especificamente, a gente vai dar sequência àquela nas 3 sessões a respeito das novas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia. Na semana passada, já tivemos a oportunidade de discutir 2 cenários, que foi a doença arterial coronariana e a insuficiência cardíaca, e hoje, então, nós vamos ter a oportunidade de discutir 2 outras diretrizes, que é a de hipertensão arterial e a de síncope. E que nós teremos aqui vários convidados, alguns do hospital, outros de hospitais co-irmãos, e que a gente vai ter a oportunidade de apresentá-los em breve. Eu queria agradecer a co-moderação dessa sessão do meu amigo Luiz Antônio Campos, e a gente vai dar então início propriamente à sessão. Luiz, por favor. Muito obrigado, André, pelas palavras de carinho. Boa tarde, queridos amigos do eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco, diletos amigos, Hospital Total Cor, São Paulo. Vejo ali Teixeira, Leozinho, Baruzzi, que já acenou, nossos 2 residentes, Leonardo e Luiz, que usufruem desse auspicioso intercâmbio. Esse mês de outubro eles estarão lá
no Hospital Totalcor, como temos também neste momento no Hospital Universitário Pedro Ernesto, a nossa querida Bárbara, residente da cardiologia do Hospital Procardíaco, usufruindo do Centro de Insuficiência Cardíaca do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ. Como o André falou, hoje nós estamos na segunda parte de uma trilogia de 3 sessões, portanto, que contemplam as diretrizes 2018 da European Society of Cardiology. Na semana passada, a definição em 4ª edição do infarto agudo e a revascularização miocárdica, e hoje 2 temas muito importantes que fazem parte do dia a dia da prática médica e, sobretudo, da prática da cardiologia clínica e hipertensão arterial. Para tanto, nós montamos um time de palestrantes e de debatedores do mais alto valor científico, além de serem pessoas muito queridas a todos nós. Eu inicialmente peço que a professora doutora Andréia Araújo Brandão tome posição ao púlpito. Ela apresentará, como já estampado, o Guideline ESC 2018 de hipertensão arterial. Terá 20 minutos para a síntese desse guideline. Evidentemente, isto é uma síntese. Depois teremos a professora Maria Eliane Campos Magalhães, que todos conhecem muito bem, mas eu faço questão também de apresentá-la. A professora Maria Eliane Campos Magalhães compõe com a professora Andréia Araújo Brandão o nosso Centro de Hipertensão Arterial do Hospital Procardíaco, muito focadas na avaliação de pacientes que utilizam o MAPA como método de avaliação, acompanhamento, diagnóstico de hipertensão. Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao seu lado, Sérgio Emanuel Kaiser, também professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, médico assistente, que nos honra muito com a sua presença em nossa instituição e que se dedica também muito ao estudo da hipertensão, e Gustavo Duque, nosso ex-médico residente de cardiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, ex-staff do Hospital Procardíaco e que hoje é uma das forças jovens da cardiologia do America's Medical City, Hospital das Américas, Samaritano e Vitória, na Barra da Tijuca. Professora Andréia Araújo Brandão é a nossa presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, ex-presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, professora da UERJ, e eu diria que nesse seu já quase primeiro ano de mandato na Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro, fez um trabalho, está fazendo um trabalho admirável em todos os aspectos societários, notadamente nesse binômio difusão, divulgação do conhecimento e agregação dos cardiologistas do Estado do Rio de Janeiro em torno da nossa Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. De forma que é um prazer muito grande, Andréia, recebê-la aqui. A Andréia também compõe com a Eliane o nosso Centro de Hipertensão Arterial, e ela efetivamente tem muito que nos ensinar em termos de diretrizes europeias de hipertensão. Andréia, com a palavra. Muito obrigada, Luiz Antônio. Depois dessa introdução, a gente fica até sem palavras para agradecer tamanha deferência e frente a um convite como esse, mas de toda sorte, para mim é uma honra enorme estar aqui. O Procardíaco é, sem dúvida nenhuma, uma das instituições mais importantes da cardiologia, entre as instituições privadas, sem dúvida a instituição de maior história, de maior tradição. É um orgulho enorme pertencer a essa instituição e estar aqui para participar desta atividade. Então, agradeço ao André Volchan, agradeço muito ao Luiz Antônio essa oportunidade. Bem, nós vamos falar sobre o Guideline Europeu de Hipertensão Arterial, que foi publicado agora durante o Congresso Europeu. É um documento enorme, mas é um documento muito bom de ser lido, é um documento de quase 100 páginas e, obviamente, a gente vai trazer os aspectos principais, os pontos mais relevantes que têm mais impacto na prática clínica, né? E trazer, obviamente, com as novidades, pontuando o que efetivamente mudou em relação ao que se tinha anteriormente. Esse é meu potencial conflito de interesse.
E o primeiro aspecto que a gente quer chamar a atenção é que as novidades não são boas em relação aos números da hipertensão arterial. A estimativa é de que hoje você tenha mais de 1 bilhão de indivíduos hipertensos e esse número deve chegar a 1,5 bilhão em 2025. A hipertensão tem uma enorme relação com mortalidade. Então, 10 milhões de mortes em 2015 foram atribuídas à presença da hipertensão arterial, a maior parte delas por doença coronariana. É também o principal fator relacionado à morte prematura e tem um impacto grande em certas condições que têm relação com altas taxas de morbidade e mortalidade por consequência, como a insuficiência cardíaca, a fibrilação atrial, a doença renal crônica, a doença arterial periférica e o declínio cognitivo. O mais cruel é que, na verdade, esses números são ainda piores em países de nível socioeconômico baixo e moderado. Então, na realidade, esses números que eu apresentei são globais, mas, na realidade, isso tende a piorar em países de desenvolvimento menor. Também, do ponto de vista global, admite-se que mais ou menos 46% dos hipertensos saibam que são hipertensos no mundo, 40% está tratado e 13% apenas alcança o controle da pressão arterial. Então, é um cenário devastador do ponto de vista da doença cardiovascular como endpoint final e primeira causa de mortalidade no mundo todo, exceto na África. Então, me parece que a gente precisa olhar para esses fatores de risco, e em especial, obviamente, eu vou falar da hipertensão, que é seguramente um dos maiores fatores de risco. Por esses números apenas, isso já seria suficiente para caracterizá-lo dessa maneira. Primeiro ponto importante é a definição da hipertensão. Então, na realidade, vocês devem ter tido notícia, no final de 2017, o guideline americano de hipertensão sugeriu que o hipertenso fosse considerado hipertenso quando a pressão fosse maior ou igual a 130/80. Então, os europeus e nós aqui no Brasil não concordamos com isso e mantiveram os europeus a classificação anterior, onde o hipertenso é caracterizado quando a pressão arterial é maior ou igual a 140 e ou 90 milímetros de mercúrio, tendo os estágios de hipertensão e a faixa normal, normal alta e a faixa ótima. Então, permanece a definição anteriormente usada por todos e que deve prevalecer. Isso se deve ao fato de que, embora se reconheça que o risco da hipertensão é mais alto com 130 do que com 120 de pressão sistólica, por exemplo, os estudos clínicos de tratamento, de intervenção sobre a pressão arterial incluíram pacientes acima de 140. E não com 130 de sistólica. Então, é difícil tornar essa, digamos assim, essa recomendação, uma recomendação ampla para todo paciente com 130 ou 85 de pressão arterial, porque isso tornaria, nos Estados Unidos, 46% da população hipertensa. Então, quase que a gente não sabe o que é mais normal, ser hipertenso ou não ser hipertenso. Então, há que se ter uma certa hierarquia de prioridades para a abordagem desses indivíduos. Outro aspecto muito importante foi a ênfase e a ampliação do uso da medida da pressão arterial fora do consultório. Então, de acordo com a diretriz europeia, 2 condições merecem sempre a monitorização da pressão arterial das 24 horas ou a monitorização residencial da pressão. A primeira delas é quando a pressão é normal alta e você tem dúvida se esse paciente pode ser um hipertenso, e aí ele pode ser um hipertenso mascarado, porque ele tem a pressão arterial de consultório ainda na faixa normal alta, mas a MAPA seria anormal. E se a MAPA é anormal, ele deve ser tratado para a sua hipertensão arterial. Já por outro lado, do paciente hipertenso, principalmente no estágio 1, é fundamental confirmar essa alteração da pressão, e a realização da MAPA permite a identificação do hipertenso do avental branco. Então, essa ênfase, ela precisa ser dada, porque às vezes a gente acha que é um exame para uma dúvida,
mas muitas vezes é um exame que nos permite modificar a conduta terapêutica, a estratégia de abordagem desse indivíduo e acompanhamento e até de tratamento desse paciente. A estratificação de risco, que foi muito pouco valorizada pela diretriz americana, trouxe na diretriz europeia um fortalecimento, até um detalhamento muito maior do que as diretrizes anteriores. Observem na coluna à esquerda dos senhores que há até um estagiamento da doença. O estágio 1 não complicado, o estágio 2 com doença assintomática, ou seja, lesão de órgão-alvo, porém sem repercussão clínica maior, e o estágio 3, aquele com doença estabelecida, seja a doença cardiovascular, a doença renal ou diabetes com complicações de órgão-alvo. Então, vejam que há gradações até moderado a alto, alto a muito alto. Então, houve assim, digamos, uma ênfase na necessidade, na importância de se caracterizar adequadamente o risco cardiovascular desses indivíduos. Com relação ao início de tratamento, observem que desde a faixa normal alta até o último grau, até o último estágio de hipertensão, modificações no estilo de vida para todos os pacientes. Entretanto, para os estágios 2 e 3, esse paciente deve iniciar de imediato o tratamento medicamentoso. Então, acima de 160 por 100 é igual a tratamento medicamentoso. E de imediato. No outro extremo, na faixa normal alta, você só considerará tratamento medicamentoso quando o paciente é de alto risco cardiovascular, quando ele tem doença cardiovascular presente. Então, ele pode ser considerado porque é um paciente de tão alto risco que uma redução, mesmo que pequena, da pressão arterial poderá contribuir para a evolução mais favorável desse indivíduo. E o que muda é no estágio 1, onde os pacientes de baixo e moderado risco poderão ter modificações no estilo de vida por 3 a 6 meses e aí sim considerar o início do tratamento medicamentoso. Se o risco for alto, tratamento medicamentoso desde o início. Então, na realidade, você tem uma gradação, e isso é muito próximo do que a nossa diretriz recomenda, baseada no risco cardiovascular desses indivíduos e, portanto, é fundamental essa adequada avaliação. Quais são as metas da pressão? Esse é um ponto crítico, tem sido motivo e alvo de grande discussão nas últimas diretrizes, desde a nossa, as diretrizes anteriores até 2013, 14, enfim. E aqui ele traz uma novidade também. Primeiro, para a maioria abaixo de 140 por 90, que é o que a gente já pratica universalmente. Se tolerada, essa pressão deve ser abaixo de 130 por 80 para a maioria, e nós vamos ver um pouquinho à frente. Meta menor que 80 para a maioria dos hipertensos, independente do estágio ou do risco ou de comorbidades. Então vejam de uma maneira mais simples, porque aqui eu quis só trazer a classe e o nível de recomendação, que na verdade aqui nesse quadro fica mais fácil. Todo paciente abaixo de 65 anos deve ter a sua pressão menor que 130, mesmo em presença de comorbidades, exceto a doença renal crônica, porque não há evidências de benefício abaixo de 130. Então, a grande maioria dos pacientes hipertensos teria uma meta abaixo de 130, mas vejam a novidade, tem um limite inferior, entre 120 e 130. Então, como antigamente a gente falava, a meta é abaixo de 140, é abaixo de 130, agora não, a meta é entre 120 e 130, entre 130 e 140. E para a diastólica, entre 70 e 80. Então, vejam que numericamente, para a maioria dos indivíduos, entre 120 e 130, para pacientes idosos e mesmo muito idosos, entre 130 e 140. Observem que mesmo para os muito idosos, uma meta mais arrojada, 130 a 140, se tolerada, é claro. Entre 70 e 80 para todos. Então, isso tornou a meta, a recomendação da meta em faixas e não em número, num ponto de corte apenas. Isso tem sido demonstrado em vários estudos, essa é uma meta-análise
agora de 2018, que mostra num número enorme de estudos, milhares de pacientes, que a faixa de melhor redução do risco seria entre 120 e 140, entre 70 e 80. Então, isso faz não propriamente uma curva totalmente em U ou em J, mas há um aumento de risco, em especial em pacientes que acumulam comorbidades, onde reduções intensas da pressão arterial se acompanham de maior risco de eventos. Outra questão da meta importante é que não é apenas reduzir a pressão arterial. É fundamental proteger o órgão-alvo, e a diretriz europeia já trazia isso na sua última diretriz e enfatizou ainda mais. Vejam que há algumas lesões de órgão-alvo, muitas vezes subclínicas, que são passíveis de alterações com tratamento e representam indicadores intermediários de sucesso daquela intervenção. Então, isso é especialmente importante para pacientes jovens, por exemplo, onde a proposição é de um tratamento por 30, por 40 anos, e a gente não quer saber se ter ou não ter infarto ou AVC seria um indicador de sucesso, porque se ele acontecer é um desastre. Então, o que você quer, além da pressão arterial, é ver se eu estou evitando ou regredindo qualquer alteração de órgão-alvo que possa acontecer. O destaque é para a hipertrofia ventricular esquerda, microalbuminúria e velocidade de onda de pulso, que é uma medida de rigidez arterial, que tem uma alta sensibilidade para alterações com o tratamento. Tratamento não medicamentoso não mudou praticamente nada. Sal, o consumo de sal moderado, dieta saudável, controle do peso, exercício, tabagismo deve ser cessado, mas uma linha foi acrescentada, que é essa linha da classe 3C, evitar o abuso de álcool, porque havia essa recomendação ou uma tolerância para o uso do álcool, como está na linha acima, mas, obviamente, o consumo agudo de alta quantidade de álcool pode realmente não ser benéfico e elevar a pressão arterial. Para o tratamento medicamentoso, a gente vai ver o fluxograma um pouquinho melhor, mas aqui com as recomendações, eles colocam ênfase em 4 classes de fármacos, né? IECA, BRA, antagonista de cálcio, diuréticos, tiazídicos ou tiazídicos-like, como clortalidona e indapamida. E a ideia é combinar preferencialmente um bloqueador do sistema renina-angiotensina com antagonista de cálcio ou com diurético, isso como combinação dupla. Beta-bloqueadores não estão contraindicados, mas devem ter indicações específicas. Doença coronariana, seja angina, pós-infarto, insuficiência cardíaca e controle da frequência cardíaca, que você pode ter ou algum ataque à arritmia, ou eventualmente uma taquicardia sinusal por ansiedade ou estresse, ou uma síndrome hipercinética. Então, é recomendado iniciar o tratamento com uma combinação de 2 fármacos e de preferência em comprimido único. Essa é uma ênfase. Comprimido único. 2 fármacos, comprimido único. Avançar para a combinação tripla, se a pressão não atingir a meta. E em 4º fármaco, adicionar espironolactona. Duplo bloqueio do sistema renina-angiotensina não é recomendado. Além de não mostrar benefício, mostra mais efeitos colaterais. Então, aqui, no esquema mais simples e fácil de visualizar, terapia inicial, combinação de fármacos. Então, essa é uma mudança importante. A monoterapia vai ficar reservada para idosos muito idosos ou pessoas com uma fragilidade grande, ou hipertensão no estágio 1, cuja elevação da pressão é tão pequena que o que se deseja reduzir também é muito pequeno, e aí a monoterapia poderia dar conta. Fora isso, 99% das vezes, combinação de fármacos, um IECA ou BRA com antagonista de cálcio ou diurético, e vejam à esquerda, um comprimido só, combinação tripla, um comprimido só, sempre combinação em comprimido único, e só no step 3, no terceiro degrau, que a gente coloca a espironolactona e aí o paciente passaria a tomar 2 comprimidos. Isso tem um impacto enorme na adesão ao tratamento e é por essa razão que essa ênfase foi colocada. Beta-bloqueador, de novo, de acordo com as condições clínicas específicas para o seu uso. Por que essa ênfase
na combinação. As taxas de controle são muito baixas. Eu relato agora a vocês uma experiência própria. O Registro Brasileiro de Hipertensão, publicado agora no American Heart Journal, com 3.000 e tantos pacientes, 30 centros muito dedicados à hipertensão arterial, centros especializados, mostrou 50% de controle apenas. O pessoal comemorou, eu disse, mas a gente está comemorando o quê mesmo? Porque, na verdade, 50% nos melhores centros de hipertensão do Brasil. Então, é uma taxa muito pequena e obviamente, no contexto global, essa taxa é menor do que 20% no nosso país. Além disso, a maioria vai necessitar de combinação. Se não for no início, vai ser no meio ou no final. Então, já seria uma justificativa. E mais, admite-se que quando você começa com a monoterapia, você perde tempo, você demora a chegar na combinação de fármaco, o paciente permanece em monoterapia há muito tempo. E a combinação dupla já se mostrou promover um controle mais rápido, consistente e efetivo da pressão arterial. A combinação em comprimido único se associa a uma maior adesão, e isso é inquestionável, e combinações duplas e triplas, felizmente, no nosso meio, inclusive, na Europa mais ainda, têm se mostrado disponíveis em diferentes combinações de doses, o que permite que você ajuste um dos componentes e não o outro, enfim, você tem como avançar criteriosamente. ênfase para avaliação à adesão ao tratamento. Outro aspecto importante foi ampliar a indicação de estatina, né? Então, isso se deveu ao estudo HOPE-3 e hoje, então, pacientes de risco moderado ou alto, ou portadores, obviamente, de doença cardiovascular, devem usar estatina, independente do LDL colesterol que ele apresente. Então, isso, paciente hipertenso, e deve ser assim, o AS só para prevenção secundária, como já é mais ou menos de consenso. Então, aqui é o estudo HOPE-3, que mostra em pacientes hipertensos ou não, mas pacientes de risco intermediário, a adição de rosuvastatina promoveu reduções de risco significativas do desfecho primário composto, que envolvia mortalidade e morbidade cardiovasculares. Então, risco intermediário. E, por fim, uma última palavra sobre as intervenções em hipertensão arterial. Então, muito tem se falado como a novidade dos últimos anos, tratamentos por intervenção para hipertensão resistente, notadamente. Então, vejam a quantidade de possibilidades de procedimentos que estão em andamento, em estudo. A gente vê aí em vários que tentam atingir o sistema nervoso simpático na maioria das vezes. A denervação renal é, sem dúvida nenhuma, o procedimento que acumula mais conhecimento e tem mais tempo, mas a diretriz europeia definitivamente jogou um balde de água fria nisso. Não é recomendado, não há ainda estudos que tenham demonstrado o benefício do uso desse tipo de intervenção e, portanto, ela estaria permitida apenas em nível experimental, estudos clínicos randomizados, enfim, que possam efetivamente trazer contribuições adicionais para esse conhecimento. Então, quais são as implicações? A definição diverge entre as diretrizes, mas no Brasil e na Europa permanece maior ou igual a 140/90. O uso da medida da pressão fora do consultório para diagnóstico e avaliação do tratamento deve ser ampliado, em especial nessa faixa inicial de alteração da pressão arterial para melhor definição quando o diagnóstico está na dúvida. A estratificação do risco é fundamental para a avaliação global do paciente. As metas são mais rigorosas e foram apresentadas em faixas. Isso é muito importante, limites inferiores para que não haja aumento de risco. A combinação de fármacos é a ênfase desde o início e em comprimido único. A estatina para o uso intermediário e alto, e antes era só para o risco alto, agora ampliou-se essa recomendação. E estratégias terapêuticas com intervenção não são mais recomendadas para uso clínico, pelo menos até esse momento. Muito obrigado pela atenção. Queria pedir à doutora Andréia para se sentar aqui. Queria então dar sequência, pedindo que os nossos debatedores, a começar pela professora Maria Eliane, tomasse aqui o assento do meio. Em seguida, o doutor Sérgio Kaiser e o doutor Gustavo Duque.
E após essa brilhante apresentação da doutora Andréia, que foi capaz de passear pela diretriz de uma forma bastante didática, nos mostrando aspectos importantes do ponto de vista não só do diagnóstico, mas da reestratificação desses pacientes do ponto de vista de risco e a importância de algumas estratégias terapêuticas, e entre elas eu acho que a mais relevante talvez seja a questão do comprimido único, que durante muito tempo foi considerado quase que um mito na farmacologia, a associação de fármacos em um mesmo comprimido. Os nossos professores provavelmente, ou alguns de nossos professores provavelmente nos falaram que isso era uma prática que devia ser evitada, a associação de fármacos em um único comprimido, mas sem dúvida nenhuma que a gente já começa a observar, e a hipertensão veio justamente para poder demonstrar isso de uma forma prática, o que a gente ganha de adesão ao tratamento, uma vez que essa prática passa a ser estabelecida, e também com a facilidade das apresentações comerciais, no sentido de adequar as diversas posologias ao que o paciente efetivamente precisa. Eu tenho alguns questionamentos específicos, mas antes disso eu queria pedir inicialmente a professora Maria Eliane que tecesse seus comentários a respeito do novo guideline, da nova diretriz europeia, o que você achou relevante, fundamentalmente para a nossa prática clínica contemporânea. Obrigado, Eliane, por ter aceito o convite. Obrigada a você, André, Luiz Antônio. Prazer em estar nessa sessão, participar dessa importante discussão. E, como apontado aqui pela Andréia, diversos pontos foram trazidos à nossa consideração, algumas modificações, mas eu diria que talvez o aspecto mais relevante nessa diretriz foi com relação à frente àquelas taxas alarmantes de controle adequado de pressão arterial, de uma tomada de atitude para enfrentar esse problema, né? De há muito nós vemos assistindo que essas taxas de controle, a despeito de algum grau de conhecimento satisfatório, mas as taxas de controle não caem. Todo mundo, inclusive no Brasil, no nosso registro brasileiro de hipertensão arterial. Essa diretriz, assim como outras, também se debruçou sobre esse problema e trouxe para incorporar como uma facilidade ao diagnóstico e a monitorização dessa pressão arterial a possibilidade de estender ou de ampliar a aferição da pressão arterial, não só no fórum adequado, que é no consultório médico, no hospital, porém também fora dessas situações. Na própria residência, a automedida da pressão arterial, coisa que nós às vezes tememos, porque o paciente é muito ansioso e começa a verificar a pressão a cada 5 minutos, e se ela estiver alterada, ele quer se reportar ao médico porque tem medo, porque acha que pode ter um AVC. Por sua vez, não sei se os senhores se lembram, um estudo curiosíssimo, que foi o estudo dos barbeiros do American College de 2018, onde os indivíduos do sexo masculino, naturalmente, que tinham sua pressão aferida pelos barbeiros nas barbearias, comparando-se com aqueles que não tinham a pressão aferida e recebiam orientações gerais também, esses indivíduos que tinham a pressão aferida, eles procuravam mais os seus médicos assistentes, tinham melhor adesão ao tratamento, e isso se traduziu em melhores taxas de controle e de desfecho. Então, parece que se nós ampliarmos a avaliação da pressão arterial, deixar de ser única e exclusivamente feita no consultório do médico, e quando feita no consultório do médico de forma repetida em várias oportunidades, se nós ampliarmos para a automedida e para a MAPA, a informação que nós vamos conseguir com relação não só ao diagnóstico, mas o tratamento e o controle, ela poderá de alguma forma reverter no sucesso do tratamento e redução dessa mortalidade tão elevada. Então isso a gente não deve perder de mente e deve estar sempre buscando fazer esse adequado reconhecimento da situação, porque muitas vezes nós estamos frente ao efeito do avental branco, se o indivíduo já é hipertenso ou se não é, ou a hipertensão do avental branco, ou a pior, a hipertensão mascarada, que nós não detectamos pela medida de consultório. E lembrem-se que a medida de consultório, a pressão arterial, é uma das variáveis mais variáveis que existe.
que existem. Então, a gente nunca pode aferir apenas uma vez também no consultório. Devemos verificar mais de uma vez na mesma consulta, porque nós nos deparamos, às vezes, com valores bem diferentes. Então, nesse sentido, melhor diagnóstico, melhor rastreio do controle e melhor adesão se conseguem com essas medidas. Paralelamente, como o André também reforçou, o tratamento com combinação em dose fixa num único comprimido vai na mesma direção. Todos nós queremos isso, melhor controle da pressão arterial. E isso é possível hoje porque existem estratégias distintas em diferentes fármacos, em diferentes doses. Outra coisa que ficou também clara é que o tratamento agora é menos conservador e as metas são menores, mas não a qualquer custo. Nós precisamos ter em mente que os indivíduos muito idosos, acima de 80 anos, com condições de fragilidade, nós tem que ser respeitados. A gente não deve buscar essa faixa de pressão ideal entre 120 e 130 a qualquer preço, porque isso também pode ter complicações. E por fim, para não esgotar assim, as principais alterações, queria chamar a atenção da fibrilação atrial, que agora foi incorporada também dentro do cenário da hipertensão arterial como um estratificador de risco importante. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Queria pedir ao Gustavo agora, por favor, que nos falasse sobre o que você julgou importante e relevante na diretriz para a nossa prática cotidiana. Gustavo, por favor. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no PRO, como se fosse minha casa ainda. Bom, a explanação da Andréia e da Eliane absolutamente completa, coloca os tópicos mais importantes. O que eu acrescentaria talvez fosse algumas questões pertinentes. Primeiro, a questão realmente da estratificação de risco, né? Que o guideline americano focou mais em valores absolutos e não definiu o quanto, obviamente, o valor da pressão é diferente dependendo do risco cardiovascular desse paciente. E também foi bem, acho, relevante o fato de algumas mudanças nas recomendações de 2A para 1, por exemplo, com relação às metas de tratamento, por exemplo, nos idosos. A gente ser um pouco menos conservador. Você tem que sempre considerar, obviamente, quem é esse idoso, como ele comentou, fragilidade. Eles colocam muito, considerar não só a idade cronológica, mas a idade biológica desse paciente. Independência, fragilidade e tudo mais, mas uma tendência a gente tratar esses pacientes de uma forma, assim, terapia farmacológica e com valores efetivos de pressão arterial um pouco mais baixos, objetivando valores um pouco mais baixos da pressão arterial. Então, pacientes assim, acima de 80 anos ou entre 65 e 80 anos que eventualmente você não trataria ou trataria pensando aí só com uma pressão mais alta, hoje em dia a gente já tem uma recomendação de tratar. Nessa questão, inclusive, da estratificação de risco, também achei muito pertinente essa questão da pressão ali normal para alta, que no guideline anterior eles só consideravam um tratamento e agora eles já colocam como, dependendo do paciente do risco cardiovascular, pacientes com risco cardiovascular, por exemplo, elevado, já efetivamente já devem tratar. Então foi uma diretriz aí, me parece mais próxima à realidade, né, ao que nós vemos no dia a dia dos pacientes, mais pé no chão e mais focada realmente em tentar diminuir o risco cardiovascular do doente como um todo, frente a epidemia e a gravidade dessa patologia, como a Andréia colocou muito bem. Alô, foi. Queria pedir agora ao Sérgio para poder falar um pouquinho para a gente o que você achou de relevante também na diretriz, mas eu queria já engatar uma pergunta aí nessa... a Andréia chamou muito bem a atenção, quer dizer, da importância que hoje a gente tem da monitorização ambulatorial para poder incluir ou afastar algumas situações de dúvida da hipertensão arterial, além de, naturalmente, do acompanhamento e outras indicações que a gente tem. Mas quando a gente vai ver o critério diagnóstico da hipertensão do consultório, ela tem ali como, vamos generalizar, o 140 por 90, e quando a gente vai para o mapa, isso desce para 135 por 85. Eu até entendo que, na verdade, dentro do consultório possa haver uma ambiência
mais adrenérgica e que isso eventualmente tenha que ser considerado no mapa 60 e 35 e na consulta de consultório 140. A pergunta é, a gente tem nos laudos normalmente a questão dos 50% acima das tomadas, a gente considera que eu não consegui encontrar isso em lugar nenhum. Eu não consegui encontrar esse lugar nenhum. Olha que eu procurei. Como é que a gente resolve essa questão? Quer dizer, 60%, aí 40%, aí, como é que é isso? E essa bibliografia... Fala primeiro da diretriz, depois tenta me responder. Talvez eu tente começar direto pela sua pergunta. Bom, em todo caso, antes de mais nada, muito obrigado ao Procardíaco, ao André, ao Luiz, pela possibilidade de estar aqui presente. Uma boa tarde ao pessoal do Totocor de São Paulo, caso o Dr. Marcelo Jamos, Dr. Furlan estejam aí, um grande abraço para vocês. Se não estiverem, por favor, mandem o meu abraço. Já de saída respondendo a sua pergunta, eu acho que o dado mais importante a valorizar na MAPA é a média das pressões arteriais durante a vigília e durante o sono. A carga pressórica, ela fica, não sei se a André concorda comigo, se Maria Eliane concordam, mas a carga pressórica é um dado de fato em que a gente não encontra suporte, né, em evidências para poder valorizar devidamente. Então a média das pressões, no meu entender, é o dado mais importante. E sempre lembrando um detalhe, né, André, que às vezes as pessoas esquecem. Quando a gente frequentemente vê a ausência de queda ou elevação noturna, mas especialmente a ausência de queda noturna na pressão arterial, é sempre bom o paciente informar se ele dormiu, porque aquele aparelhinho ali, às vezes, não deixando dormir, ele não tem queda noturna, durante o sono, melhor dizendo, né? Noturna, às vezes o paciente vai dormir 4 da manhã, isso aí já não é mais queda noturna. Mas só lembrando esse detalhe. Bom, em relação às diretrizes propriamente ditas, eu não vou ser repetitivo, eu acho que foi bastante enfatizada a importância da automedida da pressão arterial, da MAPA, para que a gente não incorra em falso diagnóstico de hipertensão e medicalização do paciente. Sempre é bom lembrar algumas indicações específicas da MAPA, porque em determinados casos, como paciente com desautonomia, paciente diabético, a gente precisa da avaliação durante o sono. Então, a medida da pressão arterial, a automedida, né, não seria um instrumento ideal de avaliação e de acompanhamento terapêutico. Eu acho que em relação a essa combinação de fármacos como terapia inicial, nós aqui no Brasil, no caso de precisar de 3 medicamentos, nós só temos uma formulação, né? Uma formulação comercialmente vendida, acho que não tem problema em falar, porque é a única, é o Exforge, né? Como vocês viram no HOPE 3, o HOPE 3 foi mencionada, a rosuvastatina, que foi a estatina empregada, é um medicamento que pode ser usado tanto de dia quanto à noite. Então eu até vejo com muita simpatia, né, a possibilidade de, por exemplo, se criar uma polipílula para hipertensão, que no final das contas tripla terapia acaba sendo quase que uma polipílula para hipertensão, né, pelo menos naqueles pacientes com risco cardiovascular alto, né? O moderado ele pode usar estatina, mas não teria indicação para o antihipertensivo, né? Isso o HOPE 3 mostrou, mas seria bem interessante uma formulação desse tipo, porque num único comprimido a gente teria uma estatina, 2 antihipertensivos, né? Pelo menos já para começar a tratar aqueles pacientes de risco cardiovascular mais alto que já tiveram uma doença cardiovascular prévia. Isso é só um comentário. Eu queria abordar especialmente um aspecto das diretrizes europeias que não foi comentado e falar a respeito dele, que é a questão da hipertensão arterial resistente, né? Como é que as diretrizes europeias encaram a hipertensão? Em primeiro lugar, eu achei muito interessante a definição das diretrizes sobre hipertensão arterial resistente. Ela em nada difere das nossas por um aspecto apenas. Pressão arterial não controlada com 3 ou mais fármacos em doses adequadas, sendo um deles um diurético, ou 4 medicamentos controlada com 4 medicamentos, sendo um deles um diurético, porém confirmada a existência de hipertensão resistente por automedida da pressão arterial ou por MAPA.
né? E garantida a aderência ao tratamento. Porque a gente sabe que uma das causas mais frequentes da pseudohipertensão resistente é não aderência ao tratamento, assim como a necessidade de se investigar, né, causas secundárias, especialmente, fatores, né, causais, né, na hipertensão, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a doença renal crônica, a obesidade. São situações muito frequentes em pacientes hipertensos resistentes. Em relação à abordagem terapêutica da hipertensão resistente, as diretrizes europeias basearam as suas recomendações da quarta droga no estudo Pathway 2, que foi um estudo conduzido, foi apresentado há cerca de 2 anos, publicado há cerca de 2 anos atrás, foi conduzido na Inglaterra pelo grupo Dr. Brian Williams, em que eles testaram um bloqueador alfa, testaram o bisoprolol e testaram a espironolactona contra placebo. Todos os pacientes seguiam a mesma sequência, não havia um intervalo de washout, né? E esse era um estudo cego, eles duplo cego, e eles verificaram que tanto o alfa-bloqueador quanto qual era mesmo? Era a terazosina, né? Ou doxazosina? Doxazosina. Tanto a doxazosina quanto o bisoprolol baixavam a pressão arterial de forma significativa em relação ao placebo. Porém, a redução da pressão arterial proporcionada pela espironolactona 25-50 mg era o dobro. Ou seja, ela baixava mais e, portanto, seria a droga de escolha. Então, as recomendações das diretrizes europeias consideram, caso o paciente tenha sintomas, até porque o Pathway não deu tempo nem para o indivíduo ter os efeitos adversos da espironolactona, caso o paciente não tolere, tenha sintomas ou não possa utilizar por uma questão, por exemplo, de doença renal, então recomendam o uso do bisoprolol ou da doxazosina. As diretrizes europeias, não sei se uma questão de tempo ou de desinteresse, sei lá, não levaram em consideração os resultados do estudo REHOT. As diretrizes europeias foram publicadas em setembro e o REHOT foi publicado em janeiro. Né? Pois é, sim, o estudo brasileiro, conduzido aqui, com várias pessoas aqui presentes também participaram, né? Serviços participaram lá, o Clinex participou, a cardiologia, condensa, tá? Então, no REHOT, ok? A espironolactona também foi considerada como medicamento de escolha, mas as diferenças de redução de pressão arterial entre a espironolactona e a clonidina, até 0,3 mg por dia, não foram 0,3 ou 0,6? 0,3, né? 0,3. Não foram consideradas tão expressivas. Então, a clonidina ela pode ser considerada como uma alternativa. Obrigado, desculpe a extensão do comentário. Muito obrigado, Sérgio. Eu passo imediatamente a palavra ao Totalcor em São Paulo para comentários e perguntas, depois devolvo imediatamente a nossa assistência aqui no Procardíaco. São Paulo com a palavra. Sim, André, colegas do Rio de Janeiro, boa tarde. Muito obrigado pela palestra, excelente exposição. Só alguns comentários rápidos em relação à hipertensão sistólica isolada do idoso. Não raro nós pegamos pacientes acima de 80 anos, com a sua pressão arterial sistólica por volta de 170, 180 milímetros de mercúrio, e propomos reduzir essa pressão para níveis por volta de 140. Os pacientes têm o conceito que a pressão alta faz parte da idade e às vezes nem sempre é simples convencê-los a reduzir um pouco esse nível pressórico, até porque, por vezes, nós notamos que com a queda da pressão, os pacientes se queixam da labirinopatia, um pouco de tonturas, remexe um pouquinho o sistema labiríntico, e eles acham que o tratamento está fazendo mais mal do que bem. É só um parênteses em relação ao tratamento da hipertensão sistólica isolada do idoso. A questão da mudança de estilo de vida, que é colocado em todos os níveis de controle pressórico, como bem mostrado pela doutora Andréia, esse é um desafio enorme. As pessoas querem um medicamento que resolva o problema, mas fazer exercício, ginástica, perder peso, que é a tal da mudança do estilo de vida, é muito difícil. Até entre nós médicos também, inclusive eu, tenho uma certa dificuldade de controlar o estilo de vida, mas temos que bater nessa tecla. Realmente a gente não consegue nada sem uma mudança do estilo de vida.
Um outro comentário é a questão do barbeiro. Realmente é interessante. As pessoas vão no barbeiro a cada mês ou a cada 2 meses. É um ótimo local para controle pressório. Muito mais do que em médico. E também eu li um artigo, eu não estou bem lembrado onde foi, mas é recente. É assim, se eu der um bônus financeiro para o paciente controlar a pressão, isso ajuda a controlar a pressão. Tem um bônus financeiro. O paciente ganhava no fim do tratamento $100, $200. Então, o bônus financeiro também é um fator positivo no controle pressório. Então, se no futuro o SUS der um bônus financeiro, a mudança de estilo de vida, os trocados a mais aí no final de certo período, eu acho que o controle pressório também vai melhorar bastante. Então, pequenas considerações, mas muito obrigado pela aula. Muito obrigado, Baruzzi. Eu passo imediatamente a palavra ao doutor Isaac Reutemann, que já pediria apenas que, se houver alguma outra questão, que ela se faça imediatamente, porque nós estamos com um horário um pouco avançado. Vou ser breve. André, parabéns pela apresentação. Agora, eu queria levantar a questão que o Sérgio colocou da clonidina. É uma droga até que eu não gosto, mas que está sendo retirada do comércio aqui. Eu queria saber isso, entendeu? Que parece que a droga tem sua efetividade, tá? Mas que está saindo aí. É uma droga útil, né? Bem hipotensora, né? Muito efeito colateral, mas muito hipotensora e muito importante no hipertenso resistente. Ela foi retirada do mercado, depois a gente teve a notícia de que ela retornaria na dose de 0,150, não mais de 0,100. E houve bastante dificuldade. A gente, no Hospital Pedro Ernesto, a gente tem um ambulatório de hipertensão resistente que a gente tem muitos pacientes em uso, então a gente monitorou por aí. Agora, talvez de um mês para cá, voltou a aparecer, mas é inconstante realmente. Ela fica hoje como 5º fármaco, embora o 5º fármaco possa ser o beta-bloqueador antes da clonidina, a não ser que haja uma contraindicação para o seu uso, mas ela até o 4º fármaco não seria a droga indicada, talvez até não pelo seu poder de redução da pressão, mas pelo efeito colateral, que compromete muito a adesão ao tratamento, enfim. Então, na realidade, a ideia é essa: 4º fármaco de espironolactona, 5º fármaco pela diretriz brasileira, beta-bloqueador, se possível, ou então clonidina na sequência. Muito obrigado, André. Eu quero agradecer efusivamente aos nossos 3 debatedores, convidá-los que continuem no nosso auditório, porque a gente passa imediatamente ao tópico síncope. Luiz Eduardo Camanho, um dos nossos responsáveis pela eletrofisiologia clínica intervencionista e invasiva do Hospital Procardíaco, junto com Eduardo Saad, essa equipe extraordinária, será o apresentador. E teremos como debatedores Tiago Sá, responsável pela eletrofisiologia clínica ambulatorial e hospitalar do nosso hospital, um trabalho realmente extraordinário de consultoria clínica e na utilização do Holter para uma série de informações necessárias a esse ambiente da eletrofisiologia, e também Felipe Guzman, médico assistente, geriatra, que muito nos prestigia, que está presente no dia a dia do hospital, pertence ao nosso corpo clínico de há muito, e agora, recentemente, nesse mês de outubro, inicia uma série de atividades ligadas à coordenação do nosso núcleo de cuidados paliativos do hospital. Seguramente haverá sessões em que Felipe Guzman, juntamente com uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, estou vendo aqui Jorge Sabino, que coordena uma das nossas USEs, não estou vendo Roberto Gamaschi, mas ele está por aqui, está ali na porta. Eles também estão muito ligados a essa ação de cuidados paliativos, ainda mais num ambiente hospitalar como o nosso. Camanho tem 20 minutos para a apresentação. Um dos nossos debatedores também, o nosso diretor médico, diretor clínico, Evandro Tinoco Mesquita, mas que está vindo da Barra da Tijuca para cá, e nesse horário o trânsito às vezes é traiçoeiro. Camanho, com a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz, pelas suas palavras sempre muito gentis. A gente então vai abordar, para não perder mais tempo, sobre o guideline de síncope, as atualizações agora de 2018.
Bem, para a gente situar e começar o assunto, de uma forma bem clara, a definição de síncope é a perda transitória da consciência devido a uma hipoperfusão cerebral, caracterizado por um início rápido, curta duração e recuperação espontânea e completa. Então a síncope ela entra aqui nesse organograma como uma das causas de perda da consciência não traumática, né? A gente teria estados epiléticos, as causas psicogênicas, outras causas raras, mas uma causa importante da perda transitória da consciência. Quando a gente fala de mecanismos de principais agentes etiológicos, classificação da síncope, ela basicamente se divide em 3 grandes grupos, né? Que seria a síncope reflexa, vasovagal, neurocardiogênica, neuromediada, né? Que seria a vasovagal e a hipotensão postural ortostática, basicamente, né? Então a síncope devido à hipotensão ortostática e a síncope arrítmica relacionada às arritmias cardíacas. Então são os 3 grandes grupos de classificação onde se encaixam os diagnósticos dessa entidade. Existem várias causas que nos levam a um diagnóstico errôneo de síncope. Isso aqui é só para ilustrar, mas síndrome vértebro-basilar, coma, quedas, enfim, existe uma série de condições que podem mimetizar a síncope, e aí é importante enfatizar que a história clínica é de vital importância no que tange ao início com ou sem pródromo, mas uma curta duração, recuperação espontânea, sem aura, sem uma amnésia grande posterior, enfim. A história clínica é de vital importância para caracterizar essa condição. Em relação aos critérios, aos critérios clínicos diagnósticos, então o que realmente nos remete ao diagnóstico de uma síncope neuromediada vasovagal seriam aquelas classicamente relacionadas a estímulos álgicos, visuais, mudanças posturais, a síncope relacionada a quando o paciente levanta com hipotensão postural, então seriam as síncopes neuromediadas e as síncopes arrítmicas. Acho que isso aqui é uma coisa importante, o achado de alguma dessas alterações ao eletrocardiograma fecha o diagnóstico da síncope, que seria uma bradicardia sinusal persistente, um bloqueio AV de 2º grau MOBS 2, os bloqueios de ramo alternantes, uma taquicardia supraventricular, uma taquicardia ventricular ou uma disfunção do marcapasso. Então essas alterações eletrocardiográficas, quando detectadas e corretamente diagnosticadas, nos apontam como o agente etiológico da síncope. Aqui eu não vou me deter, é só para ilustrar um pouquinho a apresentação, não ficar tão hard. Um MOBS 2, uma bradicardia sinusal e uma taquicardia ventricular. Quando a gente tem um desses achados num doente com síncope, o diagnóstico está dado e, portanto, se institui a terapia adequada. O que a diretriz mostrou agora de uma forma talvez não muito inédita, mas enfatizou muito, é a abordagem desses pacientes na emergência. Diante da síncope que chega à emergência, que não é se eu não me engano, são 3% dos atendimentos em emergência, é bastante frequente. 3 perguntas a gente tem que fazer. É possível identificar uma causa de base potencialmente grave, ou seja, uma causa potencialmente maligna? Qual o risco de um desfecho grave desse paciente? E se o paciente deve ou não ser admitido no hospital? Então, no âmbito da emergência, a gente deve tentar estratificar o paciente, basicamente respondendo essas 3 perguntas e alocar ele como de baixo risco e, portanto, pode ser feita uma investigação ambulatorial, eletiva, um paciente de alto risco que deve ser alocado para internação hospitalar ou numa unidade de síncope, e ao final da diretriz eles discorrem sobre o que é uma unidade de síncope, enfim, a internação hospitalar, e nos pacientes, digamos, intermediários, aí fica muito a decisão médica. Mas acho que uma coisa que ficou muito claro como novas recomendações e um ênfase maior é a caracterização na emergência do baixo e do alto risco, porque isso tem um impacto na condução desses pacientes. Em relação a alguns testes diagnósticos importantes, o primeiro é a compressão do seio carotídeo.
a compressão do seio carotídeo, que deve ser feita 5 a 10 segundos, sentado ou deitado, relembrando, talvez desnecessário, mas relembrando as contraindicações formais à compressão do seio carotídeo, que seriam infarto e AVC nos últimos 3 meses, sopro carotídeo ou intoxicação digitálica, que hoje em dia é uma condição pouco frequente no nosso meio. Mas, enfim, então a compressão do seio carotídeo, ela está formalmente indicada na investigação de síncope em todo paciente acima de 40 anos de idade, ela deve ser realizada. Em relação à hipotensão postural ortostática, também a gente sempre deve investigar, portanto, a aferição da pressão arterial com o paciente deitado, em pé, ou sentado em pé, e ela se caracteriza quando há uma queda da pressão sistólica maior que 20 ou uma queda abaixo dos 90 com reprodução dos sintomas. Em relação ao tilt test, né, o tilt test talvez tenha perdido um pouco o status de classe 1, né, aqui embaixo a gente vê as mudanças de recomendação de 2009, verdinho era classe 1, amarelo é classe 2A, então basicamente o tilt test hoje em dia, eu acho que o conceito que a síncope vasovagal clássica, o diagnóstico é clínico, né, então o indivíduo que tem história, que tem síncope durante exposição de calor excessivo, em pé, ingestão de álcool, desidratação, o diagnóstico é clínico da síncope vasovagal. E o tilt test, na realidade, ele não se propõe hoje em dia para dar o diagnóstico num doente que tem uma história clássica de síncope, mas sim para orientar algumas condições. Quando você tem outros diagnósticos possíveis, como uma POTS, até mesmo uma síncope, possível síncope psicogênica, para o doente conhecer melhor os seus sintomas e, portanto, orientar a percepção dos sintomas. Então, talvez o tilt test ele não tenha mais essa indicação para diagnóstico, reenfatizando que o diagnóstico da síncope vasovagal é clínico, e a partir do diagnóstico clínico a gente está autorizado a iniciar o tratamento adequado. O que tem talvez recomendações um pouco mais diferentes é a indicação do lúper implantável. O lúper implantável, só para lembrar, ele se implanta no subcutâneo, duração de 3 a 4 anos, depois a gente explanta. Então, eles aumentaram as indicações dele para pacientes com provável epilepsia, em que você não consegue provar isso, em que haja uma suspeita de causa neurológica, pacientes com quedas inexplicadas, especialmente no grupo de idosos, em que isso é uma condição frequente, e naqueles pacientes com cardiomiopatia hereditárias, aqui fala-se de brugada hipertrófica, displasia ritmogênica, nessa QT longo, condições em que antes de indicar um CDI, você pode tentar botar um looper na tentativa de, digamos assim, de refinar o seu diagnóstico antes de partir direto para o implante do CDI. Então, o que a gente vê talvez de novo nessas recomendações, um aspecto mais novo, é uma maior ampliação das indicações, uma maior utilização das indicações do looper implantável, que já há algum tempo, já há uns 4 anos, já está no rol da ANS, portanto, disponível no nosso meio. Isso daqui também é uma recomendação, talvez não, uma recomendação nova em que se estimula o registro da síncope. Isso é uma coisa que parece meio, talvez, pueril, mas não é. Assim, eu vou mostrar um exemplo, espero que rode, né? Então, tentar registrar, orientar um acompanhante a registrar, se puder, né? Ou mesmo o registro durante o tilt test. Aqui, isso aqui, obviamente, com autorização do paciente, ele teve um desmaio dentro do elevador e a câmera gravou, né? Então a gente pode observar que ele está aqui, e a gente vai ver claramente que ele tem pródromos, né? Ele encosta, enfim, ele está com acompanhante, mas está um pouquinho mais lento que o esperado, mas tá rodando. O pródromo não foi tão demorado assim, tão prolongado assim o pródromo. E a queda também não é tão lenta, não. O trauma vai ser evitado. Enfim, é só para dizer que é importante isso, e nesse indivíduo a gente conseguiu caracterizar que era uma síncope com pródromo, vasovagal, apesar de um pouquinho atípica, então isso ajuda e as diretrizes orientam. O estudo eletrofisiológico, a gente
eu penso que talvez a diretriz até valorize muito. No mundo real a gente não usa tanto estudo eletrofisiológico. Obviamente, meu papel aqui é reproduzir o que a diretriz fala. Penso, o meu ponto de vista, né, é que talvez não tenha esse papel tão importante, mas a diretriz pontua que ele é útil na bradicardia sinusal assintomática, mas especialmente no bloqueio bifascicular e quando há uma suspeita de taquiarritmias, especialmente quando a gente está falando em paciente em pós-infarto do miocárdio, que tem cicatrizes e áreas de necrose de miocárdio, portanto áreas factíveis de reentrada e de ocorrência de taquicardia ventricular. E em pacientes com bloqueio bifascicular, que eu já vou mostrar também aos senhores. Esses outros métodos eu vou só citar. A ecocardiografia me parece óbvio, né, na detecção de cardiopatias estruturais, como a estenose aórtica, mixoma atrial, enfim, causas estruturais passíveis de ocorrerem com síncope, o teste esforço nos indivíduos, o teste ergométrico que tem síncope relacionado ao esforço, e a angiografia, a coronariografia segue as mesmas orientações. Importante lembrar que a coronariografia isoladamente ela não é diagnóstica para a causa de síncope e segue as orientações gerais de coronariografia e estratificação de risco de doença coronária. O tratamento da síncope, obviamente, divide-se de acordo com o grupo que ela se encaixa, nas síncopes reflexas, cardíacas ou com alto risco de morte súbita. Na síncope vasovagal, digamos assim, no clássico que a gente encontra, né, que 30% a 40% dos indivíduos adultos vão experimentar um episódio ao longo da vida. O que é classe 1 mesmo é mudança do estilo de vida. Então é hidratação, meia elástica, atividade física, isso que a gente tem como classe 1. Lembrar que se forem indivíduos mais jovens, a gente pode lançar mão de drogas, eu vou citar rapidamente. Na verdade, hoje em dia, a fludrocortisona e imidodrina é classe 2B, né? A gente não tem tantas evidências, a gente utiliza, mas classe 2B. E indivíduos idosos, em que predomina uma forma cardioinibitória, a gente tem sim um papel maior para implante de marca-passo. Então, assim, enfatizando isso, a fludrocortisona, né, e o midodrine são classe 2B, a gente utiliza, mas, enfim, não há essa evidência tão grande que a gente imaginava antigamente, e, pelo amor de Deus, para enterrar de vez o beta-bloqueador, como classe 3, está enterrado no tratamento da síncope neurocardiogênica. Né, o marca-passo, então, que foi talvez um pouco mais, não sei se ressuscitado, mas um pouco mais falado, ele se impõe quando a gente tem pausas acima de 3 segundos no indivíduo com reprodução de sintomas ou acima de 6 no indivíduo assintomático. Então, de uma forma pragmática, acredito que o marca-passo na síncope vasovagal, ele tem espaço para aqueles indivíduos com formas predominantemente ou primariamente cardioinibitórias, que fazem grandes pausas, em que realmente, assim, mas não é a primeira escolha, definitivamente não é a primeira escolha, mas já encontra uma classificação 2A. Também na minha vivência pessoal, foram muito poucos os doentes, eu sei até dizer o nome dos que colocaram marca-passo. Acredito que no dia a dia de consultório de todos nós, a gente consegue manusear esses doentes sem necessidade de implante de marca-passo. Em relação à hipotensão postural ortostática, novamente, o que é classe 1 são as medidas de hidratação, aumento da ingesta de sódio, enfim, o que nos parece óbvio, mas o beabá, o feijão com arroz, é que é a classe 1, e obviamente reduzir as drogas hipotensoras, e o restante a gente pode ter uma ampla um amplo cardápio aí, pode fazer midodrine, fludrocortisona, mas o que é classe 1 realmente são as medidas gerais que têm uma importância muito grande no manuseio dessa condição. Aqui eu já estou quase terminando. No bloqueio bifascicular com síncope inexplicada, isso aí acho que é um fluxograma elegante que o ESC apresentou, ou seja, o bloqueio bifascicular, imaginando que o sistema de condução ele é fascículo antero superior e póstero inferior e ramo direito, portanto, diante de um bloqueio de ramo esquerdo, já estou diante de um bloqueio bifascicular. Um BRD com M-bloqueio, com BDAS, eu estou diante de um bloqueio bifascicular. Durante muito tempo, todos nós, havia uma tendência muito grande a pegar essa população, especialmente com bloqueio de ramo esquerdo, e implantar marca-passo quando havia uma história de síncope. Pessoalmente, vi alguns dissabores depois de interrogar o marca-passo, 99% sem estimulação ventricular, então a gente começa a ficar um pouco assim, talvez inseguro. Então o que eles propõem é o seguinte: fração de ejeção abaixo de 35, acho que não há discussão, indicação de CDI,
com ou sem ressincronizador, isso aí já é outra história. Mas se eu tenho uma fração de ejeção acima de 35%, o marcapasso empírico, como vocês veem aqui à direita, é classe 2B. Então há uma tendência a não se indicar marcapasso empiricamente diante de um bloqueio bifascicular com síncope. A sugestão da diretriz é que se você pode fazer, né, um estudo eletrofisiológico, ou deve fazer um estudo eletrofisiológico, se for negativo, implantar um looper. Ou seja, o que traduz isso daí? O que a gente pode entender? É tentar buscar realmente uma causa mais contundente, não partir do preceito que isso daí é uma forma avançada de bloqueio, então tentar fechar o mecanismo, tá? Então era isso. E para terminar, que é o último slide, só mostrando que nos doentes com disfunção sistólica e síncope, né, aí eu acho que já não é novidade, ou seja, se eu estou diante de um indivíduo com uma cardiopatia de qualquer etiologia, isquêmica ou não, mas com uma fração de ejeção abaixo de 35% em síncope, estamos autorizados e, portanto, devemos, com uma classe 1 em nível de evidência A, para implante de CDI como profilaxia secundária. Era isso que eu queria falar para os senhores. Muito obrigado. Camanho, obrigado. Por favor, tome assento aqui, doutor Tiago e doutor Guzman, para poder compor então aqui nosso grupo de debatedores. E eu coordenei a emergência do hospital durante algum tempo. E eu sempre achei que síncope era a situação clínica mais difícil que a gente tinha de abordagem na sala de emergência. Eu estou falando aqui fundamentalmente de síncope no idoso, porque normalmente são pacientes com múltiplas comorbidades, onde a gente sabe que a probabilidade etiológica é bastante abrangente, e essa abordagem clínica, ela é capaz de nos trazer informação etiológica em aproximadamente 70% dos pacientes, se não isso, um pouco menos, um pouco mais do que isso. A primeira grande dificuldade na sala de emergência, por mais incrível que possa parecer, é você identificar se realmente é síncope ou se não é síncope, né? Quer dizer, o diagnóstico diferencial, como o Camanho teve oportunidade de demonstrar, da apresentação clínica, e a síncope classicamente como uma perda transitória da consciência, de pronta recuperação e aquela coisa toda, ela ainda assim ela guarda um enorme número de diagnósticos diferenciais. A partir daí, quer dizer, a gente tentar entender a etiologia, qual é efetivamente o risco que esse paciente tem frente àquele quadro sincopal, eu acho que se constitui hoje o grande cardápio de abordagem desses pacientes na sala de emergência. E, sem dúvida nenhuma, esse trajeto é um trajeto muito árduo, porque bater no ombro e falar, o senhor pode ir embora para casa que não é nada não, é uma dificuldade muito grande, e não raro a gente acaba pecando pelo excesso, uma vez que, na verdade, podem existir comorbidades que estejam correlacionadas e que não estejam dentro do contexto fisiopatológico e possam ser consideradas como sendo, e o paciente frequentemente ou eventualmente pode sair com uma abordagem. Então é preciso que essa seja uma análise diagnóstica e prognóstica feita com muito detalhe e com muito cuidado, para que a gente possa oferecer o melhor cuidado aos nossos pacientes. Eu queria começar então abordando o Dr. Felipe Guzman a respeito da apresentação do Eduardo Camanho e a respeito da diretriz. O que você considera importante para a gente poder considerar na nossa prática clínica para os nossos pacientes, frente ao que foi colocado pelo Camanho? André, se você me permite, antes do Felipe responder, eu acrescentaria que eu gostaria que o Felipe desse também uma ênfase ao paciente idoso. A síncope no paciente idoso, não somente o que a diretriz nos recomenda, mas na sua prática assistencial. Obrigado pelo convite, André, Luiz. É um prazer estar aqui, não só como debatedor, e agora assumindo o desafio de coordenar algumas linhas de cuidado relacionadas ao idoso e ao final da vida. Bom, a síncope, antes da síncope, a gente estuda na geriatria uma entidade, uma síndrome, que é a queda. E a queda, ela tem uma origem, como o André já colocou bem, ela é difícil de ser entendida o que começou, o que motivou essa queda, e nem sempre o idoso, principalmente muito idoso, está assistido na hora da queda.
E aí não se sabe se houve de fato uma síncope, se foi uma pré-síncope ou se foi uma crise convulsiva, e fica cada vez mais difícil a questão do déficit cognitivo, né? Quanto mais idoso o indivíduo, maior a chance de ter um déficit cognitivo, então ele não vai se lembrar também do que aconteceu. Então, infelizmente, a gente tem o prejuízo na informação e acaba extrapolando na investigação ou no tempo de internação para você investigar essa causa. As causas mais comuns, quando a gente vai estudar na etiologia no idoso, de fato, são as neuromediadas, né, vasovagal, estímulo de seio carotídeo e as de ordem de hipotensão ortostática. Na minha vivência, eu vejo o tempo todo hipotensão ortostática. E o geriatra ele tem um papel muito importante na questão de você fazer uma avaliação do todo. Ele tenta dialogar com os especialistas para tentar alinhar da melhor forma possível essa relação de fármacos, porque não é comum a gente chegar com uma relação de polifarmácia. Polifarmácia, o nosso conceito é a partir de 5 medicamentos, então não é incomum a gente pega aqui, saindo aqui, primeira unidade do procardíaco, vai ser difícil a gente não encontrar um idoso acima de 70 anos, 75, que é onde aumenta o número de síncope, não encontrar uma prescrição com mais de 5 medicamentos. Nesses 5 medicamentos, o desafio é você tentar, dentro de todas as doenças e comorbidades, ver qual que a gente consegue tirar ou diminuir que aumente esse risco da síncope. Né? Das medicações cardiológicas, as mais comuns são os vasodilatadores, nitratos, os diuréticos e beta-bloqueadores. Então, quando eu estou discutindo com algum colega cardiologista, eu vejo, poxa, me ajuda aqui. Qual que você pensa que a gente consegue reduzir ou tirar? Esse é um manejo sempre desafiador. Né? Em relação a outros fármacos não cardiológicos, são muito utilizados, lembrando das demências, a demência relacionada ao Parkinson, a própria levodopa que trata o Parkinson, que também tem desautonomia e precipita síncope, o próprio tratamento também pode precipitar síncope no idoso. E tem algumas questões, como medicações potenciais, com grande potencial anticolinérgico, né? Os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina, que é muito utilizada para dor, para insônia, provoca muita síncope no idoso. Então o desafio é esse, assim, o geriatra procura entender muito a interação dos medicamentos, efeitos colaterais das drogas e o trabalho multidisciplinar. Cada vez mais que a gente estuda a síncope no idoso, a gente vê que os métodos não farmacológicos são muito mais interessantes. Foi citado no guideline a fludrocortisona como midodrina. A midodrina é uma droga que não está disponível no nosso mercado e a fludrocortisona passou por um período aí também de difícil abastecimento, agora já voltou, algumas farmácias de manipulação. Essa disponibilidade, e eu fiquei, confesso, bastante ressentido quando a fludrocortisona saiu do mercado, porque algumas situações, principalmente nas demências relacionadas a Parkinson e corpos de Levy, ela cai muito bem na sustentação da pressão. Então, acho que é por aí. Muito obrigado, Felipe. O Felipe chamou a atenção a respeito da polifarmácia e, assim, diurético e antidepressivo, eu acho que é o carro-chefe desses fármacos. Diurético é antipertensivo e antidepressivo, eu acho que... Tiago, eu queria então que você falasse um pouquinho sobre a diretriz, o que você acha que chama a atenção, falar um pouquinho sobre a questão do tilt, que você... Que pode ter certeza que, embora eu faça o método, é o ponto que eu mais gostei. Ótimo, com então certeza. Você vai ter oportunidade de falar sobre isso. Aqui eu já queria engatar uma pergunta para você e também para o Camanho pegar aqui que é o seguinte, uma das questões abordadas pelo Camanho foi a questão da massagem do seio carotídeo. A hipersensibilidade do seio carotídeo, ela está presente em até 40% da população. A massagem do seio carotídeo mostrando hipersensibilidade em pacientes que tiveram síncope, isto é igual ao diagnóstico de síndrome do seio carotídeo. Tá certo o que eu estou falando? Perfeito. Tá certo? Queria que você falasse um pouco mais para a gente, porque isso tem desdobramentos. Sim, com certeza. Porque, na verdade, é justamente o que ele diferencia, até para você poder utilizar isso, para que você fez isso, no sentido de ter reprodução de sintomas semelhantes ao que levou o paciente a aquilo ali. Né? Eu acho que então o principal é realmente ter correlação com o sintoma, não como
uma manobra semiológica isolada, né? Mas que sem dúvida nenhuma tem o seu valor já na emergência e tem muito estudo de segurança sobre isso já, mostrando que isso ser uma coisa muito segura quando você exclui já coisas conhecidas e sopros e AVCs prévios, tal, como estudo de segurança. Mas eu acho que é uma coisa que a gente aplica muito pouco na emergência no dia a dia e que a gente tem que exacerbar mais, com certeza, o uso. Sim, foi o que a gente fez lá. Exatamente, foi o que a gente fez lá com o Sabino. Eu falei, pô, Sabino, vamos mandar ele resolver essa paciente. A paciente tinha 5% sem pródromo, e aí aquela coisa do bloqueio bifascicular, só que já tinha disfunção grave, que foi uma que vocês botaram, então não teria nem mais indicação, não precisava nem apertar o pescoço dela. Mas ela era médica, aquela coisa, eu precisava convencer ela um pouquinho mais de que ela precisava ganhar um device. E a gente falou, pô, tá aqui com a gente na USE, monitorizado, com um carrinho de parado do lado, tá, vamos aplicar o método. E não teve dúvida. Reproduziu sintomas exatamente como ela, aí ela se tocou da coisa, viu que realmente precisava colocar um marca-passo. Em relação tanto ao tilt quanto às outras considerações do guideline, eu concordo muito demais, e não estou dando tiro no meu pé de falar, entre aspas, mal do método, mas eu acho que a aplicação do tilt como uma panaceia não se cabe, né? É muito frustrante até para a gente, vendo a cara do paciente, quando você tem, por exemplo, aquele paciente com uma síndrome vasovagal clássica, um cara jovem que não tem fator de risco de nada, e aí você vai fazer tilt e o tilt não dá positivo. O que eu vou... E aí qual que é a próxima pergunta? Ai meu Deus, o que eu tenho então? Né? Então eu acho que a aplicabilidade do tilt em objetivos muito específicos, para que eu vou usar isso, eu acho que tem, como para qualquer outro método diagnóstico, eu acho que tem que ser pensado. Por exemplo, quem me ensinou a fazer tilt foi o Paulo Meshimol lá no Pedro Ernesto. Eu no meu R3 lá no Laranjeiras não tinha ninguém fazendo tilt, eu toda tarde eu ia pra lá ficar fazendo tilt com ele. E lá tem o núcleo do adolescente, né? E uma coisa que eles têm meio que, não sei se é uma rotina, mas tinha muito, quase toda semana tinha alguém, era adolescentes com diagnóstico de epilepsia ganharem um tilt. E volta e meia tinha meninos e meninas lá que paravam de tomar medicação. Então eu acho, como diagnóstico com queda no idoso também, né? Isso eu acho que a primeira pergunta pra gente pensar quando vai pedir tilt é: o que eu vou fazer com esse resultado? Porque, como com qualquer outro método diagnóstico, se isso não for mudar, eu acho que não é um método que tem que ser usado. Gosto muito do monitor implantável e fiquei muito feliz com a ênfase que a diretriz deu, né, no monitor implantável para aqueles pacientes com um QRS um pouquinho mais alargado, já um PRzinho maior, tal. Eu acho que também é um método que sou muito fã, com certeza. A gente estava também com um paciente recente lá na USE, com 5 discutindo, a gente foi não, vamos chamar os meninos para conversar sobre o monitor implantável, porque eu acho que se presta. E com certeza, em relação ao tratamento, por exemplo, eu acho que o grande tópico é a história do que é classe 1, que é o não farmacológico, né? Sempre que acaba o tilt, que o tilt lá no exame é positivo, eu falo com o paciente da história de beber água, da história de levantar devagar, e falo para ele: se você não beber água, se você não levantar devagar, você pode tomar o melhor remédio do mundo, importado da Noruega, que não vai resolver, né? É isso. Muito obrigado, Tiago. Eu preciso dar um crédito adicional ao Tiago Sá, além de ser filho do nosso saudosíssimo Roberto Sá, e que era uma pessoa muito querida e muito importante para todos nós, mas o Tiago citou o Sabino, o Roberto Gamaschi também, eu citaria ainda Rosana Farina e o João Vicente Libonato, como equipe, a doutora Amanda também, com uma equipe que compõe a nossa USE 2, que fica situada no 3º andar, mas é USE 2. Isso faz parte, viu, Felipe? Você, como grande geriatra de métodos de avaliação cognitiva do nosso time. A USE 2 fica no 3º andar, a USE 3 fica no 2º. A palavra está com São Paulo para comentários e perguntas. Depois, se houver alguma pergunta da nossa assistência, eu pediria que dirigissem-se ao nosso palestrante, aos nossos 2 debatedores, porque nós estamos com o tempo encerrado. Eu passo a palavra para São Paulo para que haja finalização da reunião.
Sugestão: a manobra da massagem do seio carotídeo deve ser feita com muito cuidado. Eu sugiro que os mais jovens vejam um filme publicado na revista New England. Eles têm uma série de como examinar o paciente à beira-leira, e uma delas é a massagem do seio carotídeo. É um filme de 5 minutos, muito didático, a importância da ausculta, às vezes o dente tem placa, etc. Então fica aqui uma lembrança dos mais jovens, deixe de ver o filme como fazer a massagem. Muito obrigado pela aula, pessoal. Bom, 13h31, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aos nossos amigos de São Paulo, Barus e Leozinho, nossos residentes. Um abraço, até quarta-feira que vem, estamos aí junto de novo para mais uma sessão. Obrigado a todos, obrigado aos nossos apresentadores, obrigado nossos debatedores.